Quando a Ana Carolina e o Pedro tiveram, gente, essa síndrome, a Cristiane já não era mais casada com o Regis Feitosa. Então aqui ela está contando um pouco como foi a situação com o Pedro, o filho dela. Olha só, gente, uma mãe guerreira, né? Então, o Pedro foi diagnosticado com sarcoma. Antes disso, a gente fez a biópsia para diagnosticar. A célula era pequena, existiam 5 números de célula e a dele era a quarta mais agressiva, né? Era quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. A dele era a quarta célula mais agressiva, ou seja, agressividade era muito alta. Então, eu já comecei a desgostar daí. E eu tinha um pavor muito grande, que todas as crianças que, paralelamente ao tratamento da Ana, tiveram osteosarcoma e que eu tive o contato, foram a óbito. E eu digo, meu Deus, por que osteosarcoma? Mas Deus sabe todas as coisas, né? E eu digo, se ele me deu é porque eu vou arregaçar as mangas e vou lutar. Então eu liguei para o Regis para falar sobre o diagnóstico e o Regis estava com um hemograma alterado. E ele estava saindo de um procedimento, se eu não me engano, mielograma, onde foi diagnosticado leucemia aguda, leucemia crônica, diferente da Ana. Ele teve o diagnóstico. Então, o Pedro e o Regis tiveram diagnóstico quase na mesma semana. Então, pense num peso grande. Nessa época, eu não estava mais casada com o Regis, porém, pai e filho, né, uma coisa assim, bem assustadora. Então, a gente não tinha dúvida que era a síndrome de Li-Fraumeni. Eu entrei para pesquisar isso, enquanto profissional da saúde. Eu percebi que havia uma pesquisadora no Brasil chamada doutora Maria Isabel Achatz, que é perfeita, uma pessoa humana, muito estudiosa do caso, e comecei a ler alguns artigos da doutora Achatz. Percebi que em 1990 haviam 200 casos relatados no mundo inteiro. Então, realmente é uma doença raríssima, né? E aí a gente foi fazer a doença do rastreamento. Aqui, pessoal, impressionante que ela conta que quando o Pedro estava com esse problema, o Regis também tinha sido diagnosticado, o pai. Então, olha, uma família que eu vou falar para vocês. Às vezes as pessoas, elas reclamam de poucas coisas. A gente é reclamona mesmo, mas olha a situação dessa família. E foi uma família guerreira até o final, gente. Foram 12 diagnósticos.